Maravilha, irmãos. Vamos abrir no livro de Josué. Capítulo 22. Josué 22. Glória a Deus. Josué 22. A partir do versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ilde-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviam dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados? Posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou foi por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis.
Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto, oferta de manjares sobre ele, fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos dos milhares de Israel que estavam com eles, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos. É um capítulo inteiro, né? Era importante lermos todo o capítulo para a gente entender bem o contexto. Certas passagens do Antigo Testamento são às vezes um pouco cansativas pelas repetições e por detalhes de nomes que nem sempre a gente entende, mas aqui nós vamos explicar esse texto e vamos buscar entender algumas coisas que se aplicam a nós hoje, principalmente quando aqui repetiu várias vezes, né? A tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, e essa questão de ficar antes do Jordão e depois do Jordão. Por esses dias eu preguei uma mensagem aqui, numa quarta-feira, comentando um pouco desse contexto. E hoje eu vou fazer uma reprise, pelo menos do principal, para a gente poder entender o que esse capítulo é capaz de nos ensinar hoje, é capaz de nos explicar hoje. Muito bem. O que eu disse quarta-feira? Eu disse que nós deveríamos, para entender um pouco a geografia de Israel, entender como se Israel fosse o mapa, o tamanho territorial do Brasil, o estilo territorial do Brasil, em que aqui a gente imaginasse, por meio dessa cruz, mais ou menos o desenho da nação brasileira. Né? Então, que aqui a gente tivesse o Rio Grande do Sul, aqui a gente tivesse Santa Catarina, né, nessa parte sul, aqui um pouco mais acima São Paulo, para cima aqui Minas, o Espírito Santo, Rio de Janeiro. A gente tem a noção do território, certo? E que justamente esse poste aqui, né, vertical da cruz, fosse a linha divisória, dividindo assim o mapa do Brasil no meio, lá do Manaus, lá da Amazonas, até lá embaixo no Rio Grande do Sul, e que esse poste aqui, então, na verdade, ele representa o Rio Jordão. Se você puxar o mapa de Israel no Google, vocês vão ver, então, que é mais ou menos essa estrutura que eu estou falando com vocês. Você tem o Rio Jordão dividindo a nação no meio, assim, o país no meio. E quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram, digamos, mais ou menos daqui dessa parte,
subiram assim até dar de cara, fazendo esse movimento aqui, ó. A gente imagina todo mundo já indo direto assim, né? Não, eles deram algumas voltas aqui embaixo, subiram por aqui e deram de cara com essa parte aqui do meio, do centro. Puxando aqui um pouquinho. Então, muito bem. Esse meio aqui, que seria mais ou menos o estado de Goiás, Mato Grosso, tudo mais. Quando eles estavam para atravessar o Jordão, para então tomar a terra de Canaã, que é a terra da promessa por aqui, nessa parte, o que acontece? Certas tribos não quiseram avançar, que foram essas tribos aqui de Ruben, Gad e Manassés. Pelo menos metade da tribo de Manassés. Não quiseram avançar, porque eles gostaram dessa área aqui. É como se eles gostassem ali da Bahia, daquela região. Muito bem. E por que eles gostaram? Porque eles tinham muito gado, trabalhavam com pecuária, né? E eles estavam ali conformados, falando, não, olha, essa região aqui para nós vai ficar muito boa, nós estamos tranquilos aqui, nós queremos ficar por aqui mesmo. Mas Moisés disse, complicado isso, porque os seus irmãos, as outras tribos, têm que conquistar o restante do território e vocês querem ficar somente nessa parte que já está dominada, essa parte que está tranquila. Vocês têm que atravessar o Jordão, vocês têm que avançar nessa conquista. Só que eles disseram, não, aqui para nós está muito bom, aqui nós estamos satisfeitos com o que nós temos. E Moisés disse, olha, esse tipo de atitude não é correto, porque os seus irmãos precisam da ajuda de vocês na guerra. Se vocês forem com eles, dominarem todo o território e depois vocês quiserem voltar para cá, tudo bem. Mas vocês têm que primeiro cooperar na batalha dos irmãos, né, das outras tribos de Israel. Então eles entraram nesse acordo e aqui em Josué 22 é algo referente ao que eles decidiram lá em Números capítulo 23, para a gente ter a noção aqui que realmente passou um bom tempo. Né? E quando eles então dominaram a terra, e aqui a gente lê esse texto de Josué 22, nós vemos Josué falando, agora beleza, que as coisas estão resolvidas, vocês podem voltar para a terra de vocês, que vocês já tinham conquistado, e ficarem tranquilos na possessão que Deus deu a vocês. Porém, nós, por aquilo que nós vemos lá no texto, na quarta-feira de número 23, nós entendemos, percebemos na fala deles, na atitude deles, é que não era simplesmente que eles tinham gostado da região aqui, vamos dizer, leste, e não quiseram a parte oeste. Eles, na verdade, estavam com medo do combate. Eles falaram, esse negócio de combater demais, aí, de lutar demais, porque é trabalhoso, guerra, tem morte, tem sangue, tem dificuldades. Então, eles quiseram ficar na parte mais tranquila. Moisés percebeu isso e falou, não, vocês não vão fugir da guerra, da batalha, não. Vocês têm que ir e participar junto com todo o povo de Deus. E esse pessoal de Ruben tinha uma tribo, com um grande número de homens. Ela era bastante importante, porque era uma tribo que tinha homens fortes. Assim também ali como Gad e Manassés, a parte de Manassés era grande. Para a gente ter ideia, a parte de Manassés era tão grande que se a gente considerar, vocês podem puxar lá no mapa no Google, Manassés na terra de Israel é como se fosse 2 pulmões. Uma parte que é enorme para cá, no caso aqui vocês, a esquerda. A esquerda e uma parte enorme aqui para a direita. É como se fosse 2 pulmões. Se você olhar no mapa, tanto para lá quanto para cá é enorme. Muito grande. Porque eles receberam uma dupla porção da parte de Deus na herança. Muito bem, onde que eu quero chegar com isso? Que tribos que eram muito importantes para Israel naquele tempo, optaram por não guerrear as guerras do Senhor que eram necessárias naquele contexto, naquele quadro. E na pregação que eu fiz quarta-feira, eu quis comparar a atitude que muitas vezes a igreja do Senhor tem tido em não querer avançar, não querer guerrear, não querer lutar pelo espaço
não querer lutar por aquilo que Deus já tem nos dado, referente seja ao nosso país, seja a nossa família, seja a nossa vida, seja contexto, por exemplo, aqui da nossa igreja mesmo, de não querer participar dessas lutas, não querer se envolver nessas lutas, por simplesmente estar acomodado naquilo que já tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vemos hoje na política, independente aqui da posição política de cada irmão, mas eu estou falando em termos gerais, cada vez menos os cristãos querem se envolver com política, porque sabem que é um meio comprometido, um meio delicado, mas tem sempre ali alguns que estão buscando impedir que as piores leis sejam aprovadas, que muitas coisas que poderiam prejudicar a igreja consigam ser concluídas, certos projetos de lei, que inclusive até um certo tempo atrás era o temor de alguns pastores, que os pastores fossem obrigados a realizar casamentos contrários à lei de Deus, né? Nós estamos vivendo, irmãos, uma guerra agora, no sentido, como eu disse, uma guerra ideológica, uma guerra intelectual, uma guerra de pensamentos, uma guerra de opiniões, uma guerra de visões, em que não nós vamos lutar contra pessoas, ou nós vamos lutar contra um partido específico, um político específico, não. Mas quando eu falo dessa guerra, envolve levar o evangelho, levar o conhecimento da palavra de Deus, levar o entendimento daquilo que Deus tem na sua palavra, da paz, da justiça, de entender que Cristo nos faz viver, nos dá a oportunidade de viver uma vida realmente relevante, uma vida em que a gente não fique preso a uma parte só daquilo que Deus teria para nós, mas todo o cenário, todo o projeto, todo o plano de Deus. Deus tem uma vida para nós, como a gente sempre comenta aqui nas pregações, uma vida mais expressiva, mais abundante, mais relevante. Porém, é momento de nós, como povo de Deus, não agirmos como os rubenitas, como esse pessoal aqui da tribo de Gade, da tribo de Manassés. Por quê? Como nós lemos aqui no capítulo 22, qual foi a consequência, qual foi o resultado deles não avançarem de uma forma única com todo o povo de Deus, mas preferindo fazer aquela pausa, desejando aquele lugar, e depois, só por um puxão de orelha de Moisés, é que eles realmente se envolveram na causa ali, no trabalho, no percurso do que Deus queria. Lendo esse capítulo todo aqui, de Josué 22, nós vemos que ficou um mal-estar entre as tribos, porque eles ficaram conhecidos entre as outras tribos como tribos fujonas, como tribos que não queriam se envolver, como tribos que estavam sendo omissas em relação àquela responsabilidade que Deus tinha dado a elas. E a tal ponto deles se sentirem ali excluídos e não considerados, que eles construíram um altar, como se fosse um poste, bem grande, que eles chamam de memorial, para chamar a atenção das outras tribos, para que as tribos viessem conversar com eles. E eles então disseram: mas vocês estão levantando um poste ídolo aqui, Deus detesta idolatria, Deus detesta imagem, por que vocês estão edificando esse poste aqui? Nós viemos aqui para resolver isso. Os homens já vieram até com a espada na mão, se precisar nós vamos quebrar tudo e até matar aqui se for necessário. Aí eles falam: não é por isso que nós fizemos esse poste aqui, esse memorial. Nós edificamos esse monumento, vamos chamar assim, porque nós tivemos medo de que nós e os nossos filhos fossem considerados por vocês como não fazendo parte do povo de Deus. Nós ficamos com um receio de que nós fôssemos considerados de outros povos ou de outras nações e que a gente perdesse o vínculo
com Israel como nação. Então, por isso, nós mandamos construir aquilo ali, porque nosso objetivo não é fazer um culto à estátua, não é querer substituir a lei de Moisés no sentido das suas normas a respeito de como que se faria sacrifícios a Deus e tudo mais. Nós só queríamos chamar a atenção de vocês para que nós pudéssemos conversar e os nossos filhos fossem entendidos que eles não são de outros povos. Só que nós ficamos antes do Jordão. Vocês estão depois. E o nosso medo é que esse rio acabe atrapalhando a nossa união aqui, a nossa unidade, a nossa comunhão, e nós começamos a ficar perdidos na nossa comunicação, na nossa união. Pois bem, então, onde nós chegamos, que lição nós tiramos para o tempo de hoje, meus irmãos, em relação a essa mensagem aqui? Em primeiro lugar, quando nós não nos envolvemos naquilo que está acontecendo em relação ao reino de Deus, e a guerra, não falo aqui de uma igreja, ou eu não diria também cristianismo, exatamente, dentro do que seria uma religião cristã. Mas quando nós não nos consideramos mais soldados, guerreiros que militam pela causa de Deus, para que o evangelho chegue puro às pessoas, para que o Jesus, como o Ronaldo gosta de dizer, o Yeshua, Ronaldo? Quando o Yeshua não chega na casa das pessoas, de verdadeiramente nós termos a comunhão com Deus, mas nós ficamos presos, nós ficamos antes do Jordão por causa de um comodismo, nós ficamos sem participar dessa batalha, nós vamos ficando como que sem lugar diante de todo esse movimento que está acontecendo. Isso aqui eu não quero dizer que haja uma exclusão de pessoas que não vão fazer mais parte do povo de Deus, não é nada disso. Mas eu quero dizer que quando existe um movimento acontecendo, existe uma luta, que hoje nós precisamos encarar essa luta, meus irmãos. Mas Fred, que luta é essa afinal? A luta de você conhecer a palavra de Deus e saber transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Quando você vê cenários como, por exemplo, uma vez eu estava no ponto de ônibus e tinha uma senhorinha lá, até animadinha, assim, vendo um papel, e eu fiquei perto dela, tudo assim, olhando. Aí ela falou assim: menino, você não sabe para onde que eu vou? Aí eu falei: realmente eu não sei, que você não me contou. Aí ela falou: não, eu vou te contar agora. Eu vou para um lugar onde eu vou receber uma oração forte. Eu falei: é mesmo? Uai, que isso? Oração forte, existe isso? Ela: existe? Ó, demais. Eu falei: então me conta aí, como é que é? Ele falou: não, é o seguinte, o meu filho está cheio de problemas, problema com essas coisas de droga e tudo mais, e nesse lugar onde faz essa oração forte, lá eles vão arrancar dele todo o mal. Eu falei: uai, como é que funciona isso aí? Eles vão orar por ele? Ele falou: olha, é um pouquinho caro, mas vale a pena. Eu falei: caro? Eles vão cobrar de você a oração? Vai. Me falaram o seguinte, que tem duas orações. Tem a oração de graça, que é aquela rapidinha, entendeu? Aquela oração de graça rapidinha, que Deus recebe também. E tem a oração forte. A forte é R$150. Aí eu falei assim: senhoras, desculpa, eu não tenho, nada a ver com a sua vida e tudo mais, a gente está se conhecendo aqui, mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente recebe de Deus de uma forma gratuita, a gente tem que transmitir também de uma forma gratuita. A graça, a senhora já ouviu falar na graça, no evangelho da graça de Deus? Falou: não, o pessoal lá fala disso comigo e tudo mais. Tem outras igrejas que já falaram isso comigo e tudo, mas eles não têm a oração forte. Bom, eu espero que tenha toda essa força mesmo que você está esperando, essa oração. Ele falou: lá é assim, eles pegam o nome da pessoa, anota no papel, mergulha no pote assim com óleo, você tem que ver coisa linda. Aí mergulha no pote assim, no óleo assim, fica mexendo aquele negócio ali, e o pessoal fica falando em cima, sabe? Daquele óleo, daquele papel ali, uma coisa assim maravilhosa. É R$150. Eu falei: pois é. Então,
naquele momento, o que eu percebi? Eu estou usando essa história para ilustrar o seguinte, que as pessoas, de modo geral, quando elas não conhecem o Evangelho, não conhecem aquilo que já está liberado por Deus para nós gratuitamente, aquilo que a luz de Deus já raiou nesse mundo, se chama Jesus. E que, como diz na palavra, Ele é a luz que ilumina todo homem. Só que nós temos que guerrear essa guerra do Senhor para levar a palavra às pessoas. Isso no nosso dia a dia, o seu WhatsApp, você mandar um louvor, você perguntar a um amigo seu se está tudo bem, perguntar a um primo seu como que vai, eu estou te transmitindo aqui um bom conhecimento, uma coisa boa para você. Esse pessoal, né, vocês acompanham, um ou outro tem um trabalho sério nesse sentido, mas cada vez mais tem surgido pessoas que fazem oração às 3, às 6, às 9, às meia-noite. Aí tem lá o poderoso fulano, a poderosa ciclana, e fala assim, eu vou fazer uma oração por você, você manda o Pix, aí eu faço a oração, eu cito o seu nome na oração. E você vê aquela turma. Né? A nossa batalha, meus irmãos, é pela conscientização, é por fazer esse evangelho conhecido, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas possam receber aquilo que... Por que elas aceitam pagar pela oração? Porque a angústia é tão grande que se pagar, resolver, é melhor pagar e larga aquela dor. Uma vez eu conversei com uma amiga que tinha um irmão usuário também, e eu falei assim, eu nunca entendi por que o pessoal em certas campanhas dá geladeira, dá carro, mas dependendo da casa, dá até a roupa do corpo. Aí falou assim, ô Fred, você já teve um usuário em casa? Eu falei, não. Falei, então você não sabe o que é a dor de ter um usuário dentro de casa. De você chegar em casa e ver suas coisas todas vendidas. Você não tem a noção do que é isso. De sentir essa angústia, de falar assim, poxa, nós já lutamos pela pessoa tanto, a gente não sabe o que fazer. Agora, muitos de nós já conseguimos passar o Jordão. Tanto é que o Jordão na Bíblia é a ilustração, uma figura de um novo tempo em Deus. Por vezes é a figura da salvação, mas por vezes é a figura de pessoas que conseguiram romper a antiga vida, né? Elas passaram para o outro lado. Porém, tem muitas que ainda não conseguiram e que quiseram ficar antes, e elas estão sendo, digamos assim, confundidas, misturadas com aqueles que não conseguiram, que ainda vivem um estilo de vida da pior maneira. Ou seja, são pessoas que estão cheias de informações sobre Deus, mas não conseguiram viver ainda a essência do Evangelho da Graça. Pessoas que, cada vez mais nas estatísticas, o que nós temos visto, né, na internet, nos jornais, nas notícias? Um grupo enorme de pessoas cristãs, né, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas de pessoas que também não abraçaram a fé. Eu não quero falar aqui de uma forma como se fosse preconceituosa com as pessoas que não abraçaram a fé cristã. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós não dizemos que encontramos uma luz. Por que então nós estamos com tantos problemas como quem diz ainda não ter encontrado? Entende? É uma coisa que é uma reflexão pessoal. Agora, muito dessa luz é porque a luz da presença, a luz da pessoa de Cristo está na nossa vida. Mas a luz no sentido do conhecimento e entendimento dessa palavra, de conhecer de coisas que essa palavra ensina e a pessoa ainda não teve acesso, é muito recorrente. É muito recorrente. Irmãos, o nosso mundo tem muitos conhecimentos, vamos dizer assim, superficiais, conhecimentos populares, vamos dizer assim, e que não são realmente o caminho de Deus. Eu falo no sentido de que, por exemplo, pessoas que fazem ali, como é que chama? Aquelas correntes, aquelas simpatias, essas coisas, pessoas que estão acostumadas e presas a esse tipo de práticas e tudo. Você vê que a pessoa está tendo um clamor pelo sobrenatural, um clamor por algo de diferente.
E em si, muitas vezes, a resposta nem é algo da espiritualidade, mas o conhecimento da palavra. O conhecimento e entendimento mesmo da palavra. Já equilibraria, já resolveria muita coisa. Como dizia, né, Lutero, na sua experiência antes de Deus mover o que aconteceu na Reforma Protestante, daquele desligamento todo, Lutero era alguém que fazia muitas promessas a Deus. E ele fez uma vez uma promessa de subir a escadaria do São João de Latrão, em Roma, né, uma escada enorme. Ele subiu de joelhos, doente. Por quê? Porque ele precisava encontrar uma luz. Então ele fazia esse tipo de promessa. Ele fazia promessa de dormir no inverno sem roupa, no chão. Porque ele pensava que através disso ele estaria chamando a atenção de Deus. E era alguém que lidava o tempo todo o quê? Com a religiosidade, com a fé, vamos dizer assim. Ele era um monge. Mas ele não encontrava. Aí quando ele lê a Bíblia, ele teve a oportunidade de estudar a Bíblia no mosteiro, e Deus abre a mente dele de que a fé em Cristo era suficiente, ele se sentiu o quê? Liberto, transformado pelo poder da palavra de Deus. Falou: olha, você não deve nada, você não tem dívida nenhuma mais com Deus, foi resolvido, foi pago, foi rasgado toda a condenação. Você agora pode viver uma vida de alegria em Deus. Quando ele entendeu aquilo, ele falou: eu não posso ficar com essa verdade para mim. Tanto é que ele aceitou fazer o que ele fez. Ele teve que passar por muitas situações em prol da fé. Então, meus irmãos, ele foi certamente alguém que guerreou, que ele não ficou acomodado. E hoje também nós não podemos acomodar. Quando nós nos acomodamos, nós vemos a consequência aqui de Josué 22, de que estejamos perdendo a conexão com aquilo que Deus está fazendo. E Deus está nos dando a oportunidade de viver, de trabalhar, para trazer à luz aqueles que ainda não acessaram. Porque, como eu sempre, né, troco ideia com bastante pessoas. Hoje estava conversando aqui um pouco com o Ronaldo também sobre isso. O Ronaldo sempre me dá aquele despertar aqui, aquele toque assim: Fred, você não sabe o que é o peso de uma religião da braba mesmo, né, na cabeça, né? A consequência disso, o que você às vezes não viveu porque cresceu num bom lar que tinha um esclarecimento a respeito disso, mas outros, o terror, né, o problema, a aflição. Então, justamente por isso, irmãos, nós temos que ter a consciência o quê? Nós precisamos transmitir o Evangelho. Não podemos simplesmente ser gratos pelas bênçãos de Deus. Ah, não, eu estou perto mesmo aqui, eu estou dentro da terra, já está bom demais. Nós precisamos avançar, nós precisamos romper, nós precisamos atravessar o Jordão com os irmãos e querer lutar as guerras do Senhor e fazer parte desse todo que Deus está trabalhando, né? Imagina só, se hoje, dentro de pouco tempo, essa história do Todes, né? A história do Todes, que pessoas querendo inventar pronomes que designem de uma forma especial, né, pessoas que têm questões, vamos dizer, definidas a respeito da sua sexualidade de uma forma diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Não quero entrar aqui no mérito dessa questão, mas eles teriam um pronome pessoal para eles, só para eles, numa língua enorme, né, com todos os seus suas atribuições, todas as suas questões. Quando fala assim, o todos, se referindo a homens, mulheres, idosos, crianças e tal. Não, nós queremos uma coisa só para nós, específica, exclusiva. Se eles estão colocando pressão sobre isso, e muitas faculdades já até abraçaram, né, o tal do todes, já aceitaram e tudo mais. Gente, está tendo uma guerra em que cada vez mais esses valores que são contrários ao que Deus quer, ou contrários àquilo que, digamos, a fé em Cristo representa, estão pressionando. E toda vez que eles pressionam, se eles pressionam 40, depois eles têm que voltar a 20 em resposta do outro, mas eles já conseguiram avançar esses 20. Depois eles empurram mais 30 de novo. Volta 10, ficou mais 20, deu 50.
E assim eles vão pressionando, pressionando até aquilo colar, até aquilo ficar. Então, irmãos, hoje nós precisamos ser os cristãos que militam a causa da fé. Como diz lá em Judas, né? Batalharmos a fé que Deus nos deu de uma vez por todas. Como que nós batalhamos? Como que nós rompemos o Jordão? Como que nós fazemos parte desse povo que está guerreando agora? Separe um momento para oração. Separe um momento para ler a palavra. Separe um momento para você transmitir daquilo que você recebe, sejam louvores, sejam vídeos bons, vídeos que esclarecem o Jesus real, verdadeiro para as pessoas, não o Jesus, sei lá, do homem do chapéu da fazenda. E aí vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Todos esses Jesus doidão que existe por aí, não, isso aqui é um louvor bom, adequado, abençoado. Manda, encaminhe, manda o link, manda o áudio. Lembrei de você, meu irmão, eu lembrei de você, fulano, com esse louvor aqui, Deus abençoe seu dia. Manda lá, pega o versículo lá de Josué mesmo, eu sou contigo, ainda que o exército se levante contra mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo, Manda, irmãos, vamos lutar essa guerra, porque as pessoas têm que sentir a palavra de Deus novamente. Não deixar a palavra de Deus presa somente a pregações, ou a esse espaço aqui. Nós temos que fazer a palavra ser o nosso dia a dia. E orarmos e apresentarmos especialmente aqueles irmãos ou irmãs que estão perdendo essas convicções. Por exemplo, vocês mesmo conhecem, assim, talvez não completamente, mas eu mesmo tenho uma irmã chamada Natália. Ela está em Paraupeba. Ela mora sozinha, tem a vida dela lá e simplesmente a gente não tem tanto alcance mais, porque ela não quis ter tanta comunhão comigo e com a minha mãe e tal. Ela está vivendo da maneira dela, do jeito dela lá. E nós não desistimos dela como família e nem vamos fazer isso. Nós estamos em oração. Quantos de nós não temos vivido isso? Filhos, irmãos, parentes próximos que estão abandonando a fé em Cristo, que estão considerando Jesus como qualquer pessoa. Nós precisamos guerrear por elas em oração. E guerrear mesmo, porque existe essa necessidade, irmãos, de que as pessoas vejam Cristo brilhar na vida delas através da minha vida e da sua vida. Então, não vamos ficar aquém do Jordão, não vamos ficar como essas tribos aqui que eu disse que eram importantes, tribos que Deus contava com elas para que o trabalho fosse feito. Vamos fazer parte daqueles que realmente guerreiam as guerras do Senhor. Em nome de Jesus, amém.